Olá pessoal, meu nome é Fernando Teles, eu sou economista formado pela Universidade de Brasília, tenho também a certificação CEA de especialista em investimentos junto à CVM, sou um consultor financeiro devidamente autorizado e registrado para prestar consultoria e fiz esse canal no YouTube para trazer um pouco das minhas visões dos mundos dos investimentos e negócios aqui para vocês, tá? Comecei uma série a respeito de fundos imobiliários, vou dar prosseguimento hoje falando um pouco do PAT C11, que é o Pátria Edifícios Corporativos. Antes de começar, preciso fazer o disclaimer de que esse vídeo não se trata de uma recomendação de investimentos. Você deve tratá-lo de maneira educativa ou informativa para melhor subsidiar suas próprias decisões de investimentos, tá bom? Então vamos lá. Como eu disse, esse é o PAT C11, Pátria Edifícios Corporativos. É um fundo lançado em 2019, abril de 2019, quando o mercado imobiliário brasileiro estava bastante aquecido, né, ali pré-pandemia, muita liquidez nesse mercado. O Pátria, que é uma das maiores gestoras de recursos do país, decidiu entrar nesse segmento de lajes corporativas, tá? O Pátria ele é um dos maiores, né, gestores de recursos do Brasil, mas ele é focado nos setores de private equity, né, que seria a aquisição de cotas, né, de ações de empresas, no setor de infraestrutura, que seria, por exemplo, estrutura energética, né, a gente tem o desenho de uma torre de transmissão de energia aqui, e no segmento de crédito, né, crédito a empresas, enfim, não sei exatamente onde eles atuam, mas são os três maiores, as três maiores participações, né, os maiores interesses do Pátria no mundo financeiro. Aqui apenas com 2 bilhões de reais, né, apenas entre aspas, mas correspondente a menos de 2% do total aí de 133 bilhões de reais administrados, geridos pela Pátria, tá? Então, o mercado imobiliário realmente não seria um foco dessa gestora. Em junho de 2022, né, acredito que até por isso, por não ter o foco no mercado imobiliário, a Pátria, 2 anos depois aí de lançado o fundo, o PAT C11, adquire 50% da VBI, né, Real Estate, que é uma gestora já mais consolidada no mercado imobiliário brasileiro, atuando aí desde 2006, para que a VBI assumisse a gestão do PAT C11, tá? E aí eles falam em relatório, nesse relatório de junho de 2022, que a escala e a excelência da VBI podem melhor atender às necessidades de seus clientes nessas classes de ativos, viabilizando o desenvolvimento de negócios e o crescimento da companhia no setor real estate. Então, obviamente, o Pátria comprou a VBI, então continua exposto ao mercado imobiliário brasileiro de alguma maneira, mas por não ser o foco de sua operação, não sei o que aconteceu, não sei se alcançaram uma escala que seria satisfatória para justificar suas operações, enfim, eles decidiram sair aí da operação do dia a dia do fundo PAT C11. Tá? Hoje, com a VBI Real Estate, a taxa de administração está em aproximadamente 1,2% ao ano, que é uma taxa ok, né? Já vi taxas menores, mas pelo menos não conta com taxas de performance. Deixa eu ver, por enquanto é isso, vamos dar prosseguimento. A estratégia do fundo, né, desde seu início, é basicamente comprar lajes corporativas, andares em edifícios de padrão construtivo superior à classe A, né, padrões bons, em regiões prime. Né? Então a gente tem aqui, mais formalmente falando, obtenção de renda. Né? A estratégia do fundo era obtenção de renda e ganho de capital através da seleção de um portfólio de edifícios de escritórios de alta qualidade, padrão A ou superior, né, nas maiores cidades do país, com predominância na cidade de São Paulo. Ou, de outra maneira, compor um portfólio robusto de lajes corporativos através de aquisições bem posicionadas, geradoras de renda e também com potencial de apreciação. Tá? Então, o investidor que compra a PAT C11 vai estar basicamente exposto ao setor de lajes corporativas hoje na cidade de São Paulo. Era a intenção crescer, mas não cresceram para além da cidade de São Paulo. Estão ali basicamente na região da Vila Olímpia, da Paulista e da Chucre Zaidan. Essa aquisição, né, a estratégia de aquisição de lajes em padrão construtivo superior a A em boas regiões, a meu ver, é a estratégia mais resiliente, tá? Em períodos de baixa do mercado imobiliário. É uma das que apresenta menor índice de vacância, né, por conta do movimento flight quality, que eu vou mostrar daqui a pouco um pouco da dinâmica, como é que funciona, mas é uma estratégia de difícil implementação com pouco capital. Né? Como a gente sabe,
o fundo contava com 300 milhões de reais, né, até a sua segunda emissão ali no final de 2019, dezembro de 2019, e 300 milhões de reais, muitas vezes você não compra um edifício sequer na Avenida Faria Lima, tá? Então, para você implementar uma estratégia com prédios de alto valor e uma diversificação satisfatória, você vai precisar de muito capital investido, tá? Então, acho que isso foi uma das questões que frustrou um pouco a gestora, né, a Pátria. Aqui, trazendo só um pouco da dinâmica do flight quality, né, uma questão mais educativa mesmo, a gente tem as chamadas absorções líquidas, né, que nada mais é a quantidade de novos inquilinos, né, de locatários que entram em uma determinada região, retirando a quantidade de inquilinos, de locatários que saem de uma determinada região. Então, seria basicamente a entrada líquida de novos locatários em uma determinada região em um determinado período, né? Quantos novos locatários entram em uma determinada região, excetuando-se quantos saem, por isso que chama de absorção líquida, né? A absorção bruta é quantos entram apenas, a absorção líquida seria quantos entram menos o quanto saem, né? Espero que tenha ficado claro. Aqui, esse gráfico da esquerda com relação aos imóveis classe A e A+, em São Paulo, e esse da direita com relação aos imóveis de padrão construtivo inferior, classe B e C. A gente percebe que padrão construtivo superior, ele é mais resiliente, né? Ele apresenta ano após ano, mesmo nos momentos de crise do mercado imobiliário, que foi aqui de 2013 até 2017, e depois com a pandemia em 2020 até agora em 2023, ele apresenta absorção líquida positiva, mais uma maior migração de inquilinos para essas regiões, esses edifícios mais nobres, e a consequente, né, esses inquilinos estão vindo de algum lugar, eles estão vindo justamente dos edifícios de menor padrão construtivo, os edifícios piores, né, vamos dizer assim mesmo, no bom linguajar, tá? Então, esse é o chamado flight quality. As empresas migram dos edifícios piores para os edifícios melhores em momentos de crise no mercado, né? Quando a taxa de vacância aumenta, né? O nível de vacância no geral aumenta, o aluguel num edifício melhor se torna mais competitivo, né? A relação custo-benefício melhora e aí esses inquilinos migram dos escritórios classe B e C para o A e A+, tá? É por isso que eu digo que essa estratégia é uma boa estratégia, porque é mais resiliente, né? Apresenta resultados mais estáveis ao longo dos anos, e fundo imobiliário e estabilidade tem tudo a ver, o que um investidor de fundo imobiliário deveria buscar, tá? Maior previsibilidade. Acredito que o fundo imobiliário seja um instrumento basicamente de previsibilidade de retorno, tá? Aqui trazendo um pouco dos edifícios do fundo, né, do Pátio C11, começando aqui pelo Vila Olímpia Corporate. A maioria dos edifícios são ali do final, né, daquele primeiro ciclo de 2010 a 2012, né, 2008 a 2012, que foi aquele boom imobiliário que teve no Brasil. Então, grande parte dos edifícios aqui do fundo, eles foram entregues justamente no final daquele ciclo, né? Aqui o Vila Olímpia Corporate, por exemplo, construído em 2013, o The One em 2012, são dessa época aí, tá? Como eu disse, o fundo adquire pequenas participações, né? No caso do Vila Olímpia Corporate, ele conta apenas com 2.260 metros quadrados, de um total de 19.400, tá? Seria apenas aí 12% do edifício. Tem o segundo e o quarto andar apenas, e esses poucos locatários aqui, tá? Aqui são 3, né? É isso? Medpace, SUSE, Software, eu não sei se Canopus é um ou outro, enfim, 3 ou 4 inquilinos na rua Fidêncio Ramos, ali na Vila Olímpia. Aqui o The One também, construído em 2012, total de 13.600 metros quadrados, dos quais o fundo conta apenas com 1.800 metros quadrados, que seria o terceiro e o quarto andar para poucos inquilinos. Todos esses edifícios contam com LEED, né, certificações LEED Silver, LEED Gold, LEED Platinum, que são certificações de eficiência energética e sustentabilidade dos edifícios que atraem inquilinos qualificados, né, preocupados com as questões ESG e uma maior eficiência energética, né, das suas operações. Então, seguindo aqui, tem o Sky Corporate, que é um edifício também construído em 2012, LEED Gold certificação, total de 25.000 metros quadrados, e um total de 2.600, aproximadamente 10% detido pelo fundo.
tem aí o 9º e o 10º andar, locatário único Google, tá? Esse prédio ficou mais de um ano vago até o fundo encontrar aí o preço de locação adequado, né, que ele buscava pelo Google, né, através do Google, e conseguiu um bom contrato com eles nesses últimos meses, tá? Também um prédio ali na Vila Olímpia. Seguindo aqui Central Vila Olímpia, construção recente também, 2015, padrão LEED Silver, certificação. Área bruta total de 18 mil metros, participação do fundo apenas 1.300 metros, que seria o terceiro andar, e apenas um inquilino, ali na Alameda Vicente Pison, na Vila Olímpia. Seguindo aqui para a região da Chucre Zaidan, Roberto Marinho Square, também um prédio recente. Esse é o padrão construtivo AAA. Ele e o Vila Olímpia Corporate apenas são AAA, se não me engano. Também tem a certificação LEED Gold de eficiência energética, 26 mil metros quadrados, dos quais o fundo possui 2.600, daria apenas aí 10% de participação. Locado para um inquilino apenas, Leroy Merlin, correspondentes ao 8º e o 11º andar. A Chucre Zaidan é a região perto ali da Globo, tá? Esse edifício aqui é próximo ao Estúdio Globo, que foi comprado pelo Vino 11, né? O 20 Offices, né? Uma aquisição controversa aí para quem acompanha o mercado. Do 20, né? Não a do Roberto Marinho Square aqui. E, finalmente, o Setenco Plaza, já é um prédio mais antigo, consolidado ali na região da Paulista, construção em 1980, mas sofreu um retrofit em 2020. Eles construíram uma praça super agradável ali. Esse prédio é do lado do restaurante Spot, para quem conhece ali a região da Avenida Paulista. E ele fica do outro lado da Paulista, assim, em frente, ele tem o Mac Mill, né? O famoso Mac Mill, é nessa altura da Paulista aí. Tá? O prédio conta com 28 mil, quase 29 mil metros quadrados, dos quais o fundo conta com apenas um andar, né? 1.152 metros quadrados, hoje locado para o Banco Daicoval, que tem sua sede também atravessando a Paulista, bem em frente ao Setenco Plaza. Tá? Esses são os edifícios. Aqui tem uma visão geral no Maps, tá? De onde fica a distribuição desses edifícios. Em cima, aqui na região da Paulista, Setenco Plaza. Embaixo, na região da Avenida Roberto Marinho, aqui na Chucre Zaidan, no Brooklyn, né, próximo à Globo, que seria aqui. Aqui embaixo a Globo, aqui em cima o Trade Center e aqui do outro lado o Shopping Cidade Jardim, tá? Ficaria aqui, já é uma zona bastante consolidada ali na marginal do Rio Pinheiros, para quem conhece São Paulo. E a grande maioria da participação do fundo aqui na Vila Olímpia, tá? Com 4 endereços diversos. É importante salientar que, deixa eu ver aqui, que desses 6, são 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, isso, desses 6 endereços, 2 o fundo está em processo de venda, tá? A participação no Vila Olímpia Corporate e no The One estão em processo de venda para o fundo PVBI 11, né? PVBI 11, que é um fundo de lajes corporativos de alto padrão, também da gestora VBI, tem vídeo aqui no canal, depois você procura lá. Então o fundo vai deixar de contar com esses 2 edifícios e vai passar a ter apenas 4 endereços, tá? Aumentando o risco do fundo. E é isso, infelizmente. Aqui tem as participações, né? The One, 28%, RM Square, Roberto Marinho, 21%, Sky Corporate, 20%. O fundo tem também participações em cotas de outros fundos imobiliários, tá? 13% apenas hoje, mas essa participação já chegou a ser 20% ali nos anos de 2020, quando o fundo não conseguia fazer nenhuma transação, né, aquisição de ativos imobiliários diretos. Para não ficar com dinheiro parado, os gestores optaram por fazer a aquisição de cotas de outros fundos imobiliários, também de lajes corporativas, também em regiões prime, mas através de cotas, né? Ou seja, o fundo ali nessa participação acaba pagando 2 vezes a taxa de administração, né? O cotista acaba pagando. E é isso aqui, a gente tem isso um pouco que eu falei. Esse relatório aqui é de dezembro de 2021, o fundo tinha alocado 80% em imóveis de maneira direta e ali os seus 20% em cotas de outros fundos imobiliários, tá? Com a troca da gestora, a saída da Pátria e a entrada da VBI, essa participação caiu aí para os 13% e acredito que a VBI dê continuidade a esse movimento e acabe desfazendo de todas as cotas dos fundos imobiliários. Lá o Pátria, na época, né, ele tinha 2 perspectivas para esse tipo de aquisição de cotas, tinha uma perspectiva fundamentalista e uma tática. A tática eles diziam que eram oportunísticas, né, eles verificavam
fundos que estavam relativamente bastante descontados. Isso era na época de 2020, ali, bem no auge da pandemia, 2020 e 2021. Então, muitas oportunidades apareceram, né, nesse sentido, e eles fizeram aquisição, aí, por exemplo, do próprio PVBI, né, aqui a posição tática, ó, tática seria essa linha mais escura aqui, PVBI, e o BC Fund, né, do BTG Pactual, que é um dos maiores de lajes corporativas aí do mercado brasileiro. Tá? Essa seria a participação tática, na intenção de rodar essa participação rapidamente, e ele teria também uma abordagem mais fundamentalista, né, que seria comprar e manter essas cotas por mais tempo, porque seriam ativos que até eles mesmos já tinham em portfólio de maneira direta, né, que seria o VELOL 11, né, esse fundo que é o Vila Olímpia Corporate, que é aquele primeiro imóvel que a gente mostrou, e o One, que também é esse primeiro imóvel, segundo imóvel que a gente mostrou, tá? Esses dois estão em processo de venda para o fundo PVBI, e aí provavelmente essa participação deixará de existir nos próximos meses, tá bom? O fundo já teve aí desde seu início também bastante críticas recebidas, porque justamente pela sua incapacidade de alocar o capital obtido na segunda emissão de cotas, tá? Parte desse dinheiro captado aí na segunda emissão ficou muito tempo parado, mais de ano, e aí em dado momento, né, esse relatório, por exemplo, aqui é de dezembro de 2020, em um dado momento a gestora decidiu fazer a amortização desse capital que estava alocado em instrumentos de renda fixa, né, LCI e renda fixa, que não cumprem com a estratégia do fundo e com o objetivo de um fundo imobiliário, né, decidiram retornar esse capital para os investidores, né. Acredito que tenha sido a melhor decisão tomada na época, né? Até porque o investidor recebendo esse dinheiro, ele faz o que quiser. Se quiser consumir, ele consome. Se ele quiser investir em um outro instrumento que, né, satisfizesse mais suas necessidades, suas vontades naquele período, ele assim o fazia também, tá? Então teve uma certa controvérsia, mas acredito que tenha sido uma das melhores decisões. A gestora teve a humildade de reconhecer que não estava conseguindo boas transações e devolveu simplesmente o dinheiro para os cotistas, tá? Seguindo aqui, vacância. O índice de vacância hoje está na faixa dos 11%, já esteve ali na faixa dos 23%, o que está abaixo da média do mercado geral aí na cidade de São Paulo, que hoje estaria, acredito eu, na faixa dos 26%, 23%, mas é uma vacância relativamente alta para as áreas nobres que o fundo se encontra, né? 26% seria uma vacância média para toda a cidade de São Paulo, e não apenas nas regiões prime e nos edifícios de padrão construtivo superior também que o fundo apresenta, tá? Então esse nível de vacância, a meu ver, são níveis altos e que poderiam ser bem menores. Isso tudo acontece principalmente porque o fundo conta com poucos inquilinos, né? Como são poucos andares em poucos imóveis, em poucas regiões, consequentemente são poucos inquilinos também, um total de 13 inquilinos aqui, segundo o relatório de julho de 2023, tá? Julho de 2023. Então, um inquilino apenas corresponderia aí a 1 sobre 13, daria mais ou menos 8%, tá? Então, se um inquilino decide sair, ou se o fundo precisa dar algum período de carência para a entrada de um novo inquilino, né, a vacância é impactada no nível aí de 8%, que é um impacto bastante elevado, tá? Isso tudo aumenta a volatilidade e a incerteza do fundo. Então, com relação à vacância, é isso. Isso tudo se reflete nos resultados do fundo e no histórico de distribuições por cota, né? A gente tem aqui, até outubro de 2022, ficou na faixa ali dos 34 centavos, 40 centavos por cota de distribuição, caindo ali em janeiro de 2023, justamente devido por um aumento da vacância e um aumento da concessão de carências do fundo, caiu aí praticamente pela metade para os 22 centavos, vindo a se recuperar, dando essa porradinha em junho de 2023, mas isso aqui é decorrente da venda do ativo que eles tinham na Faria Lima, o Icon, então é um ganho não recorrente, que eles precisavam distribuir até junho, né, no primeiro semestre, que é uma das datas limites aí de distribuição de resultados por parte dos fundos imobiliários, que tem que distribuir 95% de sua participação até o primeiro semestre, de seu lucro, né, até o primeiro semestre e também até o final do segundo semestre. Tá? Então, a gente vê que há uma volatilidade na distribuição
dos resultados e, consequentemente, uma volatilidade maior também no dividend yield do fundo, tá? Isso é aquilo, afeta a previsibilidade, o que não é muito bom, né? Aumenta a percepção de risco do mercado. Para finalizar, rentabilidade do fundo também é reflexo de todas essas práticas aí, de todos os rendimentos por cota, enfim, tudo que já foi citado aqui. Só dar uma pincelada geral aqui. Parte C11 seria a rentabilidade aqui desde abril de 2019, né, um histórico completo aí desde o início do fundo até julho de 2023. Linha verde, parte C11, que é o fundo. Linha laranja, o IFIX, que é o mercado em geral, né, o índice de mercado dos fundos imobiliários. E a linha cinza é o CDI no período. O CDI no período foi imbatível, o Banco Central, né, tirou da faixa ali dos 2% a Selic, 2% ao ano para quase 14% ao ano, em decorrência da pandemia e todos os reflexos, né? Então praticamente foi imbatível nesse período. E o fundo teve uma performance inferior até mesmo a do IFIX, tá? O dividend yield acumulado desde a primeira emissão lá em abril de 2019 está em 17,1%. Teve a questão das amortizações, retornou 25% do capital para os investidores e teve uma variação na cota de menos 30% no período, tá bom? Então, é basicamente isso, essa é a situação atual do PAT C11. Fazendo a minha conclusão aqui, quem compra, né, o investidor que busca esse fundo, vai estar exposto à região da Vila Olímpia, Chucre Zaidan e a Paulista, né? E a exposição à Vila Olímpia era maior, mas vai passar a ser menor com a venda do ativo lá, o Vila Olímpia Corporate e o The One. Então, o investidor vai estar ainda mais exposto a regiões um pouco menos dinâmicas, tá? A Vila Olímpia é uma região basicamente de transbordo ali da Faria Lima, é a região adjacente à região da Faria Lima. A Faria Lima hoje conta com níveis de vacância próximos a zero, né? Então, a Vila Olímpia seria uma primeira área de transbordo dessa demanda toda, né? Então poderia se beneficiar, enquanto a Chucre Zaidan e a Paulista, apesar de serem regiões consolidadas, são um pouco menos dinâmicas, tá? E de aluguel por metro quadrado inferiores também. Então esse é mais um risco que o investidor corre atualmente com o fundo. A boa estratégia, o fundo tem uma boa estratégia, mas que para sua implementação é necessário muito capital, como a gente viu lá desde o início. Isso faz com que ele tenha que obter participações minoritárias e expor os investidores aos riscos das participações minoritárias, né? Que é justamente não ter o controle da tomada de decisão de cada edifício, né? Por exemplo, na implementação de uma reforma. O bom é que esses prédios são todos recentes, tá? Então, muitas vezes nem precisam de reforma, mas a falta de controle pode ser prejudicial nesse sentido e alguns outros. E também participações minoritárias podem levar à guerra de preços internas nos edifícios, tá? Como eu disse, são edifícios de alta qualidade, com pouca vacância, então é muito provável também que não sofram muito com guerras de preços internas, né? Proprietários do mesmo edifício competindo entre si pelos inquilinos. O fundo sofreu diversas amortizações, vendas de ativos e faltas de novas emissões nesses pouco tempo, né, de sua existência, ou seja, a gente percebe que é um fundo em decrescimento. O investidor ele deve buscar sempre um fundo em crescimento, né, até pelo moral do gestor, até, enfim, pelos bons negócios que são fechados. É sempre interessante estar em um fundo em crescimento, e não o contrário, tá? Então, isso é um fator a mais aí que prejudica a minha percepção aqui da qualidade do fundo do PAT C11. E, a meu ver, né, o investidor de longo prazo não deveria se expor ao PAT C11, né? Há alternativas melhores para ele no mercado brasileiro, tá? Mas também há aquela hipótese aí de pode ser uma alternativa para quem deseja especular aí comprando a um valor de mercado, né? Comprando essas lajes corporativas que são muito boas, né? Comprando a um valor de mercado um pouco mais depreciado do que seria o valor negociado entre partes privadas aí, caso o fundo decida vender essas lajes no futuro, tá? Isso seria uma diferença entre o valor de mercado e o valor de patrimônio líquido do fundo. Mas já esteve melhor, tá? Essa condição já esteve melhor. Hoje o valor de mercado está em 242 milhões. O patrimônio líquido do fundo medido aí pelas casas de análise lá, pelas administradoras, né, a CBRE, enfim, essas avaliadoras de imóveis, está em praticamente 260 milhões de reais. O que não é um spread muito grande, tá? Acredito que nem compensa esse risco, não. Já esteve melhor
quando a taxa de juros estava alta, não tinha caído ainda e as cotas dos fundos imobiliários não tinham se recuperado. Eu não falei, mas a estrutura de capital do fundo é muito boa, não tem dívidas, então não é um fator de risco aqui para o fundo. Tá bom? Essa é a visão geral do PAT C11. Espero que esse vídeo tenha sido informativo em alguma maneira para vocês. Se você gostou desse vídeo, viu até aqui, deixa o like. Vamos fazer esse canal aqui crescer, né? A comunidade de investidores aqui crescer. Se inscreva no canal também. Por hoje é só, vou ficando por aqui. Mais uma vez, meu nome é Fernando Teles. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Bons investimentos, galera!